Gostaria de passar desde já a palavra ao engenheiro Pedro Amaral Jorge, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, sendo que a minha formação não é jurídica, mas tentar dar um contributo àquilo que são os impactos deste novo enquadramento geopolítico no setor energético e, em particular, no setor energético renovável, na eletricidade, no hidrogênio verde e nos combustíveis fósseis de origem não biológica. Tenho que pôr os óculos, está muito perto. Começar por partilhar com vocês um enquadramento geral de um slide interessante que, no fundo, nos mapeia o que é ou quais são as variáveis que nós temos de ter em linha de conta naquilo que pretendemos cenarizar futuramente em termos do setor energético. E aqui a grande pergunta é esta disrupção energética na Europa, especialmente, quanto tempo vai durar e qual vai ser o seu impacto e se efetivamente isto termina na Ucrânia ou vamos ter outros eventos geopolíticos que vão constrangir mais ainda aquilo que são os fluxos energéticos no espaço europeu. Quais vão ser as reações dos governos? A Comissão Europeia, no dia 8 de março, tendo a guerra sido oficialmente inaugurada, se é que assim se pode dizer, no dia 24 de fevereiro, apresentou uma medida imediata de suprir aquilo que seriam as necessidades imediatas para não ter quebras de abastecimento e conseguir, entre aspas, assegurar dentro do possível aquilo que seria a segurança energética. E depois os impactos que isto pode vir a ter do ponto de vista do produto interno bruto, do ponto de vista da inflação, os impactos que a Europa está a sofrer em termos dessa inflação de custo que se repercutirá certamente no aumento das taxas de juro de Euribor pelo Banco Central Europeu e depois como é que todo este equilíbrio entre oferta e procura de energéticos se vai manter. E deixem-me partilhar convosco a situação em Portugal. Isto são os dados acumulados de 21 e de 22 e, efetivamente, quando se forma uma tempestade perfeita, as coisas normalmente alinham-se, não é? Se nós tivéssemos tido em 2022 o comportamento que tivemos hídrico em 2021, Portugal tinha tido muito mais folga na sua solução em termos de preços e de fornecimento de eletricidade ao seu mercado. Nós tínhamos, o ano passado, 70,5% de incorporação renovável no consumo e na produção de eletricidade e, em maio deste ano, se vocês olharem para a questão hídrica, nós estamos quase a menos de 1/3 ou perto de 1/3 daquilo que era a produção de eletricidade necessária, apesar de termos tido um aumento na biomassa e no solar, mas obviamente são insuficientes para se conseguir suprir a questão energética. Eu relembro só aqui uma questão importante, que Portugal como um todo, em termos de população, cabe em 1/3 da área metropolitana de São Paulo. E, portanto, os números que vocês vão ver aqui, quando comparados com os brasileiros, não têm escala, vamos ter que só olhar isto do ponto de vista relativo, não é? Olhando aqui para o que foi o ano acumulado e o mês de maio também do ponto de vista de produção, não melhorámos a hídrica, tivemos uma redução da produção eólica fruto das condições climatéricas, mas conseguimos praticamente duplicar o solar em termos relativos, ou seja, temos conseguido mesmo assim suprir o consumo elétrico com 56,3% de eletricidade renovável. Quando nos comparamos no benchmark europeu, percebemos que Portugal, do ponto de vista de incorporação de renováveis na eletricidade, está em quarto. Relembro que Noruega, Dinamarca e Áustria estão posicionados com outras fontes renováveis, nomeadamente a grande componente hídrica na Noruega dos gelos, a grande componente eólica da Dinamarca já em offshore e onshore no Mar do Norte, mas Portugal está aqui dentro do espaço da Comissão ou da União Europeia a 27, com lugar de destaque e, como referiu o professor Vitalino Canas, é expectável que tudo isto tenha uma progressão em termos de continuidade de políticas. Isto é só para partilhar convosco o comportamento do preço de eletricidade e do consumo. E quando começamos a olhar ali para o mês de julho de 2021, começamos a perceber que efetivamente quebrámos a barreira dos 100 euros por megawatt-hora e ainda estávamos longe do conflito ucraniano, ou seja, a contração do consumo energético que existiu durante a pandemia e a expectativa de retoma económica a taxas superiores àquelas que seriam expectáveis, levou a que houvesse efetivamente um acréscimo do lado da procura e que
o lado da oferta não teve capacidade de suprir nem do ponto de vista elétrico, nem do ponto de vista de gás natural, e isso, obviamente, como vou mostrar à frente, teve um impacto direto nos preços de produção de eletricidade. Este slide aqui, que eu estou a partilhar com vocês, é única e exclusivamente para quebrarmos aqui um mito que existe muitas vezes em Portugal, que é que o nuclear é que vai resolver este problema. A França tem um parque instalado nuclear de cerca de 70% a 75%, e mesmo assim, em termos dos preços médios, em maio, conseguiu estar acima dos preços da Península Ibérica e nós conseguimos estar abaixo de França, abaixo de Itália e, obviamente, se tivéssemos mais incorporação renovável que não temos, fruto da escassez climatérica do ponto de vista da hídrica, teríamos conseguido reduzir estes preços para baixo. Recordo que o mercado marginalista funciona pela ordem de mérito e o mercado funciona como paid as cleared e, portanto, quanto mais renovável eu tiver no sistema, mais baixo é o meu preço horário, menos eu fecho com o preço do gás, mais a hídrica tem que vender abaixo do preço do gás e, portanto, nós temos aqui um efeito favorável. Quando temos escassez de renovável, é o gás que fecha e o preço tende a ir para cima. E este é o pequeno serviço ambiental que as renováveis prestam ao país, tendo evitado este ano, até maio, a importação de 1.500 milhões de euros de combustíveis, 500 milhões de euros de eletricidade importada, evitámos 3,4 milhões de toneladas de CO2 e evitámos a compra de licenças de emissão na casa de 247 milhões. Relembro que cada vez que eu não compro licenças de emissão, isto reduz a formulação do preço no mercado. Do ponto de vista do novo conceito, ou do novo contexto geopolítico do preço. Este dado que vocês têm aqui, que vai desde 1999 a 2001, se nós olhássemos aqui para uma média até ao final do ano 2020 e até março, abril de 2021, nós tínhamos aqui um preço médio anual real na casa dos 50, 60 euros por megawatt-hora. Ora, nós em julho disparámos para 300 euros por megawatt-hora e isto deveu-se, à altura a justificação foi, da escassez do sistema logístico de armazenamento de gás natural e, como eu referi há pouco, o mercado marginalista ibérico funciona com paid as cleared, e, portanto, quando eu fecho com o preço do gás, toda a potência é fechada nesse preço. E, de facto, quando olhamos para o comportamento do preço do gás e, nomeadamente, desde o início de 2021 até junho, 4 ou 5 de junho de 2022 deste ano, percebemos ali que quando entramos no começo da guerra, os preços do gás natural, obviamente, choque de oferta, tiveram aquele comportamento e estão neste momento a estabilizar, como vocês podem ver no gráfico que está à direita, na casa dos 113 megawatt-hora, mas já está a subir a partir do dia 16 de junho para a casa dos 120 megawatt-hora, ou seja, 120 euros por megawatt-hora. É importante nós percebermos que em 21 estávamos com preço médio, apesar de estarmos em condição de pandemia, estávamos com preço médio na casa dos 20 euros por megawatt-hora e quando passamos para 120, isto é um incremento de 600%. Ou seja, eu estou a multiplicar por 6 o fator preço do gás natural. Como não tem condições de reduzir de forma imediata o consumo, isto tem uma proliferação e uma contaminação do ponto de vista de todos os energéticos e, nomeadamente, a eletricidade não escapa. A somar a isto, não é? Temos também, desde o início de 2021 até à data, um aumento das licenças de emissão para a produção de eletricidade que vieram do patamar dos 30 para o patamar dos 100, 110. Obviamente nós sabemos que há especulação financeira no meio de tudo isto, mas a realidade é que a Europa está num caminho de descarbonização, tem uma redução das licenças gratuitas de emissão e, portanto, cada vez há mais necessidade, quem não está a proceder à rápida transição energética, de comprar licenças de emissão a preço cada vez mais caro. O ETS funciona numa lógica de oferta e procura, todos os anos são reduzidos a quantidade de emissões que são colocadas no sistema e, portanto, as pessoas têm que pagar cada vez mais pelo direito a poluir, que é, obviamente, como vocês sabem, um crime público ambiental. E quando olhamos também para o comportamento dos preços de eletricidade, para além daquilo que foi o espaço ibérico, percebemos que a Alemanha, a França, naquele fatídico dia 8 de março, trouxe o preço de eletricidade para os 600 euros por megawatt-hora, que foi precisamente o dia em que a Comissão Europeia apresentou o chamado pacote REPowerEU na sua formulação inicial, que dava aos Estados-membros a possibilidade de interferir no mercado e indicava já também medidas de incremento da potência renovável e de incremento quer da produção em espaço europeu, quer da importação de hidrogênio verde em acordos comerciais a fazer com países
em outras geografias, nomeadamente na América do Sul e na África subsaariana e no Norte de África. Felizmente, nos últimos meses, viemos desses picos de 600, mas os preços médios em que nós estávamos, como vocês podem ver aqui nos diferentes países, não é? Também não está muito longe da média dos 200, 180, 200 euros por megawatt-hora. Ora, isto é o mercado spot que nós analisamos no curto espaço e é importante olharmos para o mercado de futuros. E se olharmos para o mercado de futuros, e aqui volto ao enquadramento ibérico, percebemos que, enquanto que os preços de futuros estão a subir para aquilo que é o ano de 2023, quando olhamos para a redução desde a curva mais alta, que é a que está a roxo, reduzindo, começamos a perceber que a partir de 26, a tendência a preços reais é que voltemos ao comportamento anterior àquele início de recuperação económica em julho de 2021. E, portanto, olhando novamente para a curva forward dos preços, e aqui eu chamava a vossa atenção que é um dos motivos pelos quais tantos investidores estrangeiros têm, e quando eu digo investidores estrangeiros não é só apenas para se posicionarem como eletroprodutores renováveis ou produtores de hidrogênio verde ou de combustíveis sintéticos, mas também empresas eletrointensivas, desde data centers, a aço verde, a amónia verde, porque olham para esta curva de preços, apesar dela não ter uma profundidade e uma liquidez suficiente para suprir o consumo, mas mostra que, efetivamente, em 2030 ou a partir de 2025, vai haver aqui, efetivamente, uma diferença, um spread muito representativo entre os custos de eletricidade na França e na Alemanha, comparativamente com aquilo que podem ser os custos de eletricidade na Península Ibérica, e isso é fruto, única e exclusivamente, da implementação dos Planos Nacionais de Energia e Clima, quando toda esta potência renovável for para o mercado e nós conseguirmos, efetivamente, prolongar as horas que está a funcionar esse mercado, na ordem de mérito de reduzir o valor médio do paid as cleared. Agora, partilhar convosco algo que vocês já conhecem, olhando agora para o contexto geopolítico. Quando nós pensamos, pelo menos para Portugal, não é de toda a opção, e pelo que parece aqui, pelo que diz o Lazar 2021, também não é, quando nós olhamos para os custos de produção de eletricidade, os chamados Levelized Cost of Electricity, nós, a 21, e isto são valores não teóricos, são valores feitos com projeções de preços para transações e alguns deles com PPAs, percebemos que a forma mais barata de produzir eletricidade neste momento é solar fotovoltaica, eólico offshore, e só depois é que começamos a entrar nos ciclos combinados e no nuclear. E quando olhamos para os valores médios dos custos de produção de eletricidade, percebemos que nós temos que suprir o déficit de consumo que existe, quer o atual, quer o aumento de consumo, porque estamos, como foi já aqui referido, num processo de descarbonização via eletrificação direta dos consumos, com recurso a fontes renováveis, mas efetivamente percebemos que vamos ter que suprir o consumo ao custo de produção mais barato e esperar que o mercado crie um desenho que capture esse valor. E, portanto, não há forma de caminhar para a eletrificação e para a transição energética e, no fundo, com o cidadão no centro e com justiça e democracia energética, se não utilizarmos renováveis. E, portanto, as renováveis têm três grandes vantagens: não têm custos variáveis, só têm custos fixos, têm previsibilidade de preços a largo prazo e conseguem efetivamente ter a não compra das emissões, porque efetivamente contribuem para a descarbonização dos consumos. Partilhar aqui convosco uma coisa que, para fazermos um raciocínio, eu não consegui resistir num ambiente jurídico de trazer sempre uma formulazinha, não é? Porque é uma coisa que... Mas isto, no fundo, é como é que se calculam os custos nivelados de produção de eletricidade. E isto é só para nós termos aqui uma nota de que, se nós desenharmos de forma adequada todos os mecanismos necessários a retirar risco do processo de financiamento dos custos de produção de eletricidade, que efetivamente o meu combustível é gratuito. Há dois custos que eu não tenho na produção de eletricidade renovável. Não tenho custo de compra de licenças de emissão e, por agora, a menos que os Ministérios das Finanças sejam criativos, sol, água e ar, a água da chuva e ar ainda não pagam imposto e ainda são gratuitos. E, como tal, os custos variáveis são zero e, portanto, eu não tenho que estar preocupado se vou comprar oxigênio ou ar vindo da Turquia ou de outro país qualquer, porque, efetivamente, o recurso está ali e eu consigo, efetivamente, controlar apenas os meus custos de capital no momento zero e, se o fizer bem feito, esses custos acompanham o desenvolvimento socioeconómico e eu não tenho que me preocupar com volatilidade de commodities em mercados que eu nem controlo e que nem tenho acesso e que nem posso influenciar.
O que é importante aqui só destacarmos? O Levelized Cost of Electricity tem essencialmente 4 variáveis, não é? O chamado CAPEX, que são os custos de investimento inicial, os seus custos de operação, e entramos na variável financeira, este palavrão chamado Weighted Average Cost of Capital, que depende do custo a que os investidores em capitais próprios querem recuperar o seu investimento e como as instituições financeiras se vão posicionar na alocação de dívida. Eu relembro que no último mês o setor, em média, em financiamento, aumentou 200 basis points o custo da dívida face ao mês de maio. E, portanto, esse é o grande receio que nós temos se não tivermos as políticas devidamente desenhadas e se não tivermos aqui, em termos europeus, que obviamente com o apoio do Banco Central Europeu, um controle logo vai ser a especulação do mercado à dívida soberana portuguesa, espanhola, italiana, e, portanto, isto é importante ter controlado e também não nos podemos deixar de referir que em momentos de crise, as maturidades dos financiamentos tendem a ser mais curtas. Ora, isto não tem nenhuma ciência. Eu vou voltar aqui à minha formulazinha, é muito rápido. Se eu tiver maturidades mais curtas, ou seja, prazos de reembolso de capital e dívida mais curtos, com custos do dinheiro mais altos, é obviamente a equação resulta que o meu Levelized Cost of Electricity aumenta. E, portanto, eu perco a oportunidade de ter energéticos mais baratos do que aquilo que será qualquer alternativa fóssil, mas ainda no limite da sua bancabilidade, mas com ganho para o consumidor de eletricidade, e, portanto, eu tenho que ter a certeza que tudo o que eu vou desenhar em termos de políticas que vão sair do REPowerEU vão também no sentido de manter as maturidades alargadas dos financiamentos e reduzir o custo do dinheiro, seja ele de capitais próprios ou de dívida. E, portanto, o que é que nos preocupa neste momento em termos do impacto nas renováveis? É que nós não possamos ser tão baratos como poderíamos efetivamente ser, fruto deste aumento da taxa de inflação, esta inflação não é uma inflação do lado da procura, é uma inflação de custo nos fatores de produção, essencialmente na energia, na alimentação e em tudo que aí deriva, e, portanto, nós temos que ter atenção que tudo o que vamos fazer de desenho, de implementação de renováveis, tem que minimizar o risco em todas as vertentes. Tem que minimizar o risco país, tem que minimizar o risco regulatório, tem que minimizar o risco de percepção do setor e tudo isto tem que ser feito de forma harmónica, podendo nós incorrer no fundo, de não conseguir capturar todo o ganho e todo o valor que isto pode trazer. E, obviamente, podemos deixar de relembrar que a inflação e o impacto que vai ter no nível de endividamento da República por aumento da taxa diretora do Banco Central Europeu, como é que isto vai impactar os custos de produção de eletricidade e, obviamente, diretamente nos custos da tarifa ao consumidor final. Dar-vos aqui só uma apresentação de que, e agora sim, olhando para o Brasil e olhando para Portugal, este número, se calhar devem ser 3 municípios em São Paulo, mas a potência que nós temos instalada é de 21,6 gigawatts, dos quais 15 são já renováveis. E esta foi a evolução que nós fizemos apenas em potência renovável em 20 anos, que aumentámos de 5 para 15 os gigawatts instalados e tivemos 3 pacotes europeus no espaço de 3 anos. Nunca a legislação europeia teve tanta alteração, não me lembro nunca no setor disto ter acontecido ao ano. Nós tivemos o Clean Energy Package, que tinha estas medidas que toda a gente à altura considerou absolutamente ambiciosos, que era ter 32% de eficiência energética com base em 1990, ter uma redução de 40% dos gases de emissão dos gases de efeito de estufa também com base em 90% no espaço médio na União Europeia. Toda a energia final consumida, 32% teria que ser de fonte renovável. Aqui não estamos a falar só de eletricidade, estamos a falar de eletricidade, de todos os combustíveis necessários, biomassa, para os vários usos, para aquecimento, para os transportes, para a mobilidade, e tínhamos a expectativa que todos os países iriam incrementar as suas interligações e que a Península Ibérica e França aumentariam para 15%. Depois, em julho de 2021, chegámos à conclusão, depois do relatório do IPCC e de que não iríamos nem de perto nem de longe cumprir o 1,5 grau de aumento da temperatura média do planeta, a Comissão Europeia fez um novo pacote chamado Fit for 55, em que aumentou a eficiência energética para 36% e pôs uma meta de redução de 55% das emissões. Isto é absolutamente brutal, apesar de serem apenas 15%. E incrementou a meta de consumo final de energia a partir de fontes renováveis em 40%, não tendo mexido nas interligações. Fruto da guerra da Ucrânia, no dia 8 de março, tivemos o REPowerEU, ou seja, entre 18 e 22 temos Clean Energy Package, Fit for 55 e REPowerEU. E, portanto,
Aqui, o que é conhecido à data é que vamos manter a redução de emissões. Não sabemos se vamos ter 40% a 45% de consumo final de energia. Isto ainda está em discussão entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu. E também não sabemos como é que vamos ter as interligações agora no novo desenho, porque, obviamente, o espaço europeu tem que estar todo interligado, inicialmente no mercado elétrico e depois, de acordo com os planos, naquilo que é o mercado de gás natural e o mercado de hidrogênio verde. E, portanto, as metas que nós temos novas do REPowerEU é que vamos ter que ter 510 gigawatts de eólica em 2030, 672 gigawatts de solar em 2030 e, obviamente, vamos ter que duplicar a produção de hidrogênio verde no espaço europeu e também consumir o dobro em termos das parcerias internacionais. Aqui é só para vocês terem ideia de quais eram as metas iniciais oficiais do Governo e as que estão ali a verde são uma estimativa minha, portanto, tem um incremento adicional. Nós tínhamos uma meta inicial antes do Fit for 55 e antes do REPowerEU de ter um total de 28 gigawatts de potência renovável. Eu fiz umas contas on the back of an envelope e deu-me 37 giga e depois um consultor especializado chamado Aurora fez também umas contas e disse que as minhas contas não estavam assim tão estúpidas como tudo isso e que dá um bocadinho acima, já está perto dos 40 e, portanto, o que é que eu quero alertar aqui? É uma oportunidade massiva de captura de investimento e desenvolver este país, eu vou explicar à frente porquê, e já estamos a falar de metas na casa dos 40 gigawatts de potência instalada e isto não inclui ainda os eletrolisadores que terão que ser necessários para produzir o hidrogênio verde e, portanto, isto vai ter ainda um acréscimo de potência adicional. Agora, obviamente, como referiu o professor Vitalino Canas, temos aqui alguns desafios. Temos que assegurar que mantemos a estabilidade regulamentar e financeira, temos que simplificar os processos de licenciamento, caso contrário não vamos cumprir as datas, vamos ter que adequar a rede elétrica de serviço público na área da transmissão e da distribuição para ser capaz de absorver toda esta potência renovável e isto inclui também já o eólico offshore e a expansão da rede elétrica de serviço público para o mar. Temos que avaliar quais são os impactos económicos de não cumprir as metas a que nos estamos a propor. Poderemos incrementar a dívida tarifária se não formos por este caminho e, obviamente, temos um novo desafio que é a gestão do território, porque existem uma quantidade de utilidades públicas a concorrer para os mesmos espaços, em termos de restauração dos ecossistemas, da preservação da biodiversidade, atividades económicas locais e, portanto, tudo isso concorre. E estou quase no fim. Só queria partilhar convosco que nós fizemos um estudo com a Deloitte, se o Plano Nacional de Energia e Clima e a Estratégia Nacional de Hidrogênio fossem implementadas, quais seriam os impactos positivos do ponto de vista macroeconómico. E o que nós concluímos foi que, em 2030, se todo o plano, e o anterior, não o revisto com o Fit for 55 e o REPower, nós iríamos ter 12 mil milhões médios de PIB, de contribuição para o PIB em 2030, e se incluirmos o hidrogênio verde, vamos ter mais 6 mil milhões, vamos ter uma geração de emprego de 160 mil profissionais e se pusermos o hidrogênio verde em toda a sua fileira de cadeia de valor, na qual envolve também o eólico offshore para o baseload, para o hidrogênio verde, mais 80 mil, ou seja, isto é autoexplicativo, aumentamos as contribuições para a Segurança Social, aumentamos a contribuição para o IRC e temos uma captura média de, para isto tudo, qualquer coisa como 1.500 milhões de euros, que nós neste momento antevemos que possa ser suficientemente mais. Isto é no ano de 30, porque em princípio, se nós tivéssemos que implementar as metas ou se conseguirmos implementar, o investimento no ano de 30 é inferior e a média estaria nos 1.500. E obviamente iríamos evitar 25 milhões de toneladas de emissão e importações na casa dos 3 mil milhões. E obrigado pela vossa atenção. Fico aqui, estou disponível para perguntar.